De volta com o Bom Dia Alagoas e agora para responder as dúvidas enviadas pelos nossos telespectadores para o nosso WhatsApp, que o João Onuque, o advogado previdenciário, já está aqui conosco. A primeira pergunta é da Maria Lopes, ela é do Jacintinho e diz o seguinte: ela tem 60 anos, trabalhou no Tribunal de Justiça por 10, de 80 a 90, verificou que a contribuição desse período não consta no INSS. Como ela consegue incluir para o período de aposentadoria? Perfeito. Três contextos muito importantes aí. A dona Maria já teve acesso ao aplicativo, já verificou que não tem as contribuições. O segundo período que ela narra, de 80 a 90, esse período não existiu plano real, então ela tem uma possibilidade de comprovar o período, mas não precisa comprovar os valores. Então a legislação ela traz que a partir de 94 é que faz o cômputo dos valores. Ela pode pegar uma certidão no tribunal, por exemplo, de que trabalhou nesse período, fazer a juntada no aplicativo para pedir o reconhecimento do período. Esse período vai favorecer o cálculo do tempo de contribuição, mas não vai favorecer os salários de contribuição, porque o período anterior, 94, consequentemente, não terá o cômputo dos valores. O procedimento, teoricamente, é simples de fazer, mas na prática pode exigir a saber pedir, porque quem pede errado provavelmente receberá errado. A orientação é: tenta pelo aplicativo, tenta fazer da melhor forma, mais detalhada possível. Caso não consiga, procure um especialista, um advogado, uma advogada que seja da sua confiança para que realize esse procedimento da forma adequada. E o Ivanilson manda a seguinte pergunta: já fiz 2 perícias médicas, no dia 25 de março a primeira e outra no dia 10 de junho. Ambas foram negadas. Fui retornar para o trabalho, mas a empresa considerou inapto para as atividades. Eu estou no limbo previdenciário. O que devo fazer? Olha, o telespectador está cada vez mais buscando informações. Ele já traz até o termo técnico, o limbo previdenciário. E aqui o alerta vai para os trabalhadores, mas também para os empregadores. Dá atenção com isso, porque o empregador ele pode ser condenado, inclusive, por dano moral, por não ter aceitado adequadamente o trabalhador. Isso ele acaba sendo penalizado por algo que não deveria. Se o perito do INSS identificou a aptidão, esse conflito entre a opinião técnica do perito e do médico do trabalho que faz o período admissional, ele precisa ser um contraponto. O contraponto vai prevalecer a opinião do perito médico federal, porque assim diz a legislação. O que o empregador deve fazer? Acolhe o funcionário, se for o caso, faz a demissão, porque não vai continuar sobre a decisão discricionária, ou seja, a decisão de continuar ou não. Tomar cuidado, porque se for uma demissão que não seja discricionária, mas discriminatória, ele poderá também ser condenado por isso. Qual a solução? Procure o contador, o advogado da sua confiança, que ele fará a adequação. O trabalhador, por sua vez, tem que se apresentar à empresa dizendo: olha, eu não me sinto apto, mas o médico do trabalho, o médico da Previdência Social, trouxe a condição de que eu retorne ao trabalho e estou disposto a realizar a tentativa do trabalho de forma que seja adequado para a adaptação, para a reabilitação, e assim fazer esse contraponto. Afinal, existem os trabalhadores porque existem os empregadores. Os empregadores precisam do lucro para dar seguimento às contratações, aos empregos, mas também precisam dos trabalhadores para prestar o serviço ou para gerar os produtos. Então, essa relação de ganha-ganha, se ela está bem equilibrada, ganha empregador, ganha trabalhador, ganha sociedade. Importante demais. Agora a dúvida é do Jair. Ele diz que tem 59 anos, contribuiu 30 anos para o INSS e desses 30, em 16, ele trabalhou em ambiente insalubre. Ele já pode dar entrada na aposentadoria dele por conta da periculosidade e pelo tempo de contribuição? Aí tem a questão da Tem a questão da idade, né? perfeito. Da idade. Após a reforma da Previdência de 2019. Ponto de destaque aqui, que o período que ele considera insalubre, que ele narra ser insalubre, se de fato ele tiver as comprovações, de 2019 para trás, de novembro de 2019 para trás, ele consegue fazer a conversão do período especial em comum e melhorar o tempo de contribuição dele quando ele for se aposentar, ele ter condições melhores. Então é importante buscar essa documentação quanto antes. Quem anda precavido lá na frente, quando for fazer a requerimento, terá menos dificuldade, certamente. O Tiano, nosso telespectador, ele manda a seguinte pergunta: fiz uma perícia médica na Federal e tenho outra marcada no INSS. Preciso comparecer nessa perícia do INSS mesmo, já tendo feito a outra? Olha, Tiano é um cidadão que busca seus direitos. Comprovação disso é que já foi à Justiça Federal buscar a correção na opinião dele, que enquanto a incapacidade de que o médico perito federal não concedeu benefício. Mas para responder objetivamente o Tiano, certamente a pessoa que deu entrada no processo dele, seja a Defensoria Pública, seja a Termação da Justiça, seja um advogado ou uma advogada, fará para o caso concreto a melhor orientação. Nesse caso fica muito difícil a gente passar uma orientação porque existe um processo em tramitação.
qual a recomendação? Volta nesse especialista que deu entrada no processo, que certamente será a melhor opinião, porque é quem está conduzindo esse processo e foi a pessoa de confiança para iniciar, para startar. O David quer saber se mesmo sem trabalhar com carteira assinada, ele pode pagar o INSS por fora. Ele não pode, ele deve, se ele tiver renda. Perfeito, aqui nós fizemos o jargão, não pode, deve. Pagar o INSS, para além de ser uma obrigação, porque os contribuintes são obrigatórios. Se a gente vê assim as pessoas fazendo comercialização de pequenos produtos na rua, por exemplo, alguma fruta, aquilo está fazendo um ato de comercializar, então é contribuinte obrigatório. É preciso contribuir para a Previdência, mas é uma obrigação de que traz muitos benefícios para o trabalhador. E é por isso que, se ele não contribuir, o pior prejudicado é ele, e é também por isso que nem sempre existe a fiscalização de exigir essa contribuição, porque afinal não fez a contribuição, não receberá o benefício. Por isso a importância de fazer essa contribuição. O Paulo manda a seguinte pergunta: sou pescador, tenho um problema no nervo ciático que me dá crises severas de dor. Como o INSS pode me ajudar? Olha, o Paulo pertence a uma categoria muito importante aqui no nosso estado. Nós somos banhados pelas nossas duas divisas por água, uma divisa de água doce é o rio, outra divisa é o mar. E os pescadores, ele tem a Casa do Pescador, que é a colônia dos pescadores. Melhor orientação para o Paulo é que procure a sua casa, procure a sua colônia. Caso você, certamente, posso dizer isso com muita segurança, ainda que não esteja regular com as suas contribuições com a colônia, ainda que não esteja filiado adequadamente, se procurar a colônia irá acolher, claro que irá pedir a regularização dos seus períodos, mas fará a melhor condução para a categoria de segurado especial enquanto pescador. Por que eu faço esse detalhe de procurar a colônia? Porque ele pode buscar outros meios e perder a característica de segurado especial, consequentemente perder benefícios nesse sentido. O segurado especial, ele faz as contribuições com base em 1,3% do produto comercializado. Então, os recolhimentos são mais baixos, em contrapartida, prestam serviço primário para a sociedade. O Samuel faz uma pergunta aqui que é muito comum no dia a dia da gente no Bom Dia Alagoas. Ele diz que tem vários problemas de saúde que afetam o dia a dia do trabalho dele. Ele pensa em dar entrada na aposentadoria, mas ainda não fez porque tem 53 anos, ou seja, ele não tem a idade suficiente ainda. Mas ele já tem o tempo de contribuição precisos para se aposentar por conta de periculosidade. Ele quer saber se você aconselha ele a dar entrada na aposentadoria ou ainda não. Veja, Sofia, esse é o cotidiano do trabalhador. O trabalhador, em algumas vezes, ele tem pequenas limitações de consequências de mobilidade que podem ser caracterizadas, por exemplo, como uma deficiência leve. E se for considerada deficiência leve, ele tem cálculo mais vantajoso, tempo de idade reduzido, tempo de contribuição reduzido. Então, essa pergunta do telespectador, quando ele diz assim, trabalha muitos anos em sobreesforço, é o resumo da pergunta dele. O resumo da pergunta é, há muitos anos venho trabalhando com dores, inclusive em ambiente insalubre. Ele pode aguardar o tempo de contribuição, aguardar a idade, melhorar o seu período contributivo, o seu período do salário de contribuição e requerer o benefício ao tempo. Ele pode requerer o benefício por incapacidade ao trabalho, porque, de fato, ele, para além de estar trabalhando de sobreesforço, pode ser que ele não consiga mais trabalhar, esteja trabalhando sobre medicamentos para aliviar a dor, por exemplo, ou, se for o caso de que continua trabalhando de sobreesforço, porque as limitações são decorrentes de sequelas que o tornaram com dificuldade de mobilidade, ele pode ser considerado pessoa com deficiência. Para isso é preciso um trâmite, uma comprovação, e nessas comprovações ele certamente será enquadrado na legislação que conseguir comprovar. E o Valdir, ele manda a pergunta sobre o recurso ordinário inicial. Qual o tempo para o INSS analisar esse processo? Veja, o telespectador de fato está cada vez mais profundo, tanto é que já está sabendo o nome do recurso. Veja, existe uma legislação que traz o regramento dos prazos. A legislação dos processos administrativos federais fala em 45 mais 45 dias, o prazo razoável para uma resposta. Então, seriam 90 dias. Ultrapassado esse período, ele pode fazer o requerimento judicial decorrente do transcurso do prazo. Qual o registro importante aqui? Ir para a justiça é uma solução? É uma solução. Mas quando você vai para a justiça sem fazer o processo administrativo bem feito, você tem a perca de uma chance. Então, até porque a regulamentação do processo administrativo diz que quando você ingressa no judicial, você abriu mão do processo administrativo. Eu não concordo, mas é uma condição que está na legislação. É exatamente por isso que, para fazer o requerimento administrativo, tendo certeza de que é um caminho a ser seguido, faz uma estratégia de quanto é o tempo razoável para aguardar, para não perder uma chance. E depois, se não for possível no processo administrativo,
vai para a discussão judicial. Porque existem, inclusive, decisões administrativas mais vantajosas do que as decisões judiciais. Então, é preciso essa organização, exemplo disso, por exemplo, não só para o INSS, mas também para os regimes próprios, servidores públicos municipais, servidores públicos estaduais, que o processo administrativo é mais vantajoso do que o processo judicial. Perfeito. João, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Até a próxima. Estamos aqui para esclarecer a sociedade.